Olá! Hoje eu vou continuar fazendo a leitura da parte 1 do livro Resiliência, a transformação como ferramenta para construir empresas de valor, de Eduardo Carmelo. Os níveis da resiliência. Resiliência, um processo em 4 níveis. A aplicação do conceito de resiliência no campo da administração constitui um processo que respeita as circunstâncias em que a empresa se encontra. Há um roteiro básico para este processo, que é o seguinte: faça uma análise da situação, identifica-se como a empresa está se adaptando, define-se o tempo de que ela dispõe para promover mudanças e cria-se uma solução de resiliência a partir das necessidades específicas e das oportunidades de melhoria que a empresa pode obter com a mudança. Veja o método mais à frente. Uma empresa pode estar prestes a falir, outra com dificuldades sazonais, outra ainda precisando melhorar e aprimorar performance. Enfim, todas precisam promover mudanças e todas podem utilizar a resiliência. Mas o processo de resiliência, ele é realmente o mesmo em todas as situações? Ao longo do processo de aplicação do conceito de resiliência nas organizações, percebemos que este pode assumir características diferentes conforme a circunstância em que estiver sendo aplicado. Essas circunstâncias caracterizam 3 conceitos ou níveis distintos de resiliência, a saber: resiliência nível 1, RN1, recuperar-se de traumas e adversidades. Resiliência nível 2, RN2, tornar-se mais flexível, fluido, leve, consistente e econômico. Resiliência nível 3, RN3, crescer e fortalecer-se, mesmo em ambientes de mudança. Um passo adiante. Os 3 níveis iniciais da resiliência, RN1, RN2 e RN3, são altamente importantes para a construção de conhecimento e valor na empresa, mas não correspondem à sua abrangência total, à sua potência máxima, a qual encontraremos em um novo estágio de maturidade da resiliência, que consiste na antecipação de cenários e acontecimentos. A resiliência, portanto, salta de uma posição passiva na qual o indivíduo espera que uma situação adversa ou mudança aconteça para depois fazer o melhor possível, para uma posição ativa em que o indivíduo se movimenta no sentido de antecipar situações e cenários, promovendo as competências necessárias antes que a demanda se apresente. A este conceito de resiliência, que constitui seu 4º nível, RN4, dá-se o nome de resiliência estratégica. Resiliência nível 4, RN4, antecipar acontecimentos, produzir congruência e transformar a realidade. Os 3 níveis da resiliência. Nível de resiliência 1. Interação entre exigências e recursos do indivíduo. Durante o acontecimento, as exigências são maiores que os recursos. Conceito envolvido: recuperar-se de traumas e adversidades. Exemplos: mãe perde a filha adolescente para as drogas e depois cria um instituto de recuperação de drogados. Empresa perde market share por 10 anos, transforma-se e dá a volta por cima. Nível de resiliência 2. Interação entre exigências e recursos do indivíduo. Durante o acontecimento, os recursos disponíveis são suficientes para lidar bem com as exigências. Conceito envolvido: tornar-se mais flexível, fluido, leve, consistente e econômico. Exemplos: pai é despedido porque a empresa em que trabalha foi vendida, mas como é muito bem preparado, em 3 dias está de emprego novo. Empresa, diante do desafio de qualificar melhor seus processos, utiliza 6 Sigma e em 2 anos reposiciona-se como líder do mercado. Fusão entre empresas acontece de maneira fluida e consistente. Nível de resiliência 3, interação entre as exigências e recursos do indivíduo. Durante o acontecimento, o indivíduo não dispõe de todos os recursos, mas consegue construí-los a tempo para enfrentar a situação.
Conceito envolvido: crescer e fortalecer-se mesmo em ambientes de mudança. Exemplos: com a ajuda dos pais e de terapeuta especializado em psicomotricidade, criança com déficit de escrita consegue passar de ano. Líder despreparado assume uma área da empresa e amadurece com a promoção. Empresa familiar troca a política pela mentalidade e sistema de gestão e transforma-se positivamente. Empresário supera o mercado de enciclopédias com a ajuda de comunidade virtual. Resiliência estratégica, RN4, um novo estágio de desenvolvimento. Utilizamos o conceito de resiliência estratégica para falar a respeito da capacidade de uma empresa, equipe ou profissional de manter-se constantemente renovado, atualizado, conectado com as mudanças de necessidades e com as expectativas do mercado. Para Gary Hamel, um dos mais respeitados consultores estratégicos da atualidade, resiliência estratégica é a capacidade de se antecipar e se ajustar continuamente a profundas tendências seculares, capazes de abalar de forma permanente a força geradora de lucros de um negócio. É a capacidade de reinventar modelos de negócios e estratégias de forma dinâmica à medida que mudam as circunstâncias. E Chuck Adizes, autor de Gerenciando os Ciclos de Vida das Organizações, entre outros livros, afirma que é necessário saber administrar as mudanças e se antecipar a elas, ou seja, se preparar para a transformação, que a mudança está atrelada a crescimento e, portanto, sem mudança não há crescimento. Mudanças, segundo Adizes, dão origem a eventos que podem ser oportunidades ou problemas. Quando nos defrontamos com mudanças, precisamos tomar decisões e fazer alguma coisa diferente porque enfrentamos um fenômeno diferente. O foco da resiliência estratégica não está apenas na antecipação das mudanças e necessidades, mas também na criação de coerência e alinhamento estratégico. O pressuposto é que, quanto mais fortalecido, organizado e internamente coerente eu estiver, mais fortes serão as minhas intenções e ações diante da mudança. As gigantes globais que estudamos estão operando com um modelo distinto daquele que a maioria poderia esperar de uma multinacional. Nestas organizações, não é a mão de ferro sagaz da estrutura que garante a coerência, mas valores que, comuns a todos, se convertem em operações por meio de padrões e processos claros, valores e padrões que são aceitos pelo pessoal por garantirem autonomia, flexibilidade e autoexpressão. Essa abordagem permite à empresa unificar geográfica e culturalmente uma equipe diversa e nortear suas decisões no dia a dia. Além disso, inspira níveis muito mais altos de criatividade, gerando mais inovações de impacto. Rosabeth Moss Kanter. No âmbito organizacional, coerência refere-se à capacidade que uma empresa tem de cumprir o que promete entregar, de ter suas ações no cotidiano organizacional totalmente congruentes com sua descrição de missão, visão, valores e plano estratégico, de alinhar valores, objetivos e competências da organização com os valores, os objetivos e as competências de seus profissionais, produzindo um ambiente de alta performance no qual a geração de conhecimento e o clima de trabalho proporcionem compromisso, inovação, qualidade e rapidez de atendimento aos clientes, impactando de maneira positiva a imagem da organização e criando seu sucesso sustentável. Então agora vamos a todos os níveis da resiliência. Nível de resiliência 1. Interação entre exigências e recursos do indivíduo. Durante o acontecimento, as exigências são maiores que os recursos. Conceito envolvido: recuperar-se de traumas e adversidades. Exemplos:
Mãe perde a filha adolescente para as drogas e depois cria um instituto de recuperação de drogados. Empresa perde market share por 10 anos, transforma-se e dá a volta por cima. Nível de resiliência 2. Interação entre exigências e recursos do indivíduo. Durante o acontecimento, os recursos disponíveis são suficientes para lidar bem com as exigências. Conceito envolvido: tornar-se mais flexível, fluido, leve, consistente e econômico. Exemplos: pai é despedido porque a empresa em que trabalha foi vendida, mas como é muito preparado, em 3 dias está empregado de novo. Empresa, diante do desafio de qualificar melhor seus processos, utiliza 6 Sigma e em 2 anos reposiciona-se como líder do mercado. Fusão entre empresas acontece de maneira fluida e consistente. Nível de resiliência 3. Interação entre exigências e recursos do indivíduo. Durante o acontecimento, o indivíduo não dispõe de todos os recursos, mas consegue construí-los a tempo para enfrentar a situação. Conceito envolvido: crescer e fortalecer-se mesmo em ambientes de mudança. Exemplos: com a ajuda dos pais de terapeuta especializado em psicomotricidade, a criança com déficit de escrita consegue passar de ano. Líder despreparado assume uma área da empresa e amadurece com a promoção. Empresa familiar troca a política pela mentalidade e sistema de gestão e transforma-se positivamente. Empresário supera o mercado de enciclopédias com a ajuda da comunidade virtual. Nível de resiliência 4, que é a resiliência estratégica. Interação entre exigências e recursos do indivíduo. O indivíduo antecipa-se, produz ajustes, aproveitando e maximizando oportunidades e minimizando ou evitando problemas, e é capaz até mesmo de transformar a realidade. Conceito envolvido: antecipar acontecimentos, produzir congruência e transformar a realidade. Exemplos: montadora triplica faturamento porque produz um caminhão menor e mais ágil, exatamente o que os clientes precisam. Locadora oferece seus produtos pela internet, entrega em domicílio e supera vendas da concorrência. Governo aprimora e constrói sistema de energia alternativo, evitando apagão elétrico nos próximos 5 anos. Empresa investe pesado em capacitação e retenção de talentos para poder gerenciar a empresa nos próximos 7 anos. Empreendedor triplica faturamento, construindo um novo mercado a partir da identificação de uma necessidade operacional junto ao cliente. O que pode ser previsto pode ser evitado. O banco norte-americano de investimentos Morgan Stanley, principal inquilino do World Trade Center antes de 11 de setembro de 2001, possuía 3 escritórios de emergência com todo o aparato técnico preparado para que funcionários pudessem habitá-lo em questão de horas, caso houvesse algum dano no prédio. O banco produzia inúmeros treinamentos de emergência para que sua força de trabalho estivesse capacitada para uma possível emergência. Muitos questionavam essa estratégia, considerando-a extravagante e de alto custo. Mas este questionamento durou até o dia 10 de setembro de 2001, porque no dia seguinte, às 8h47, exatamente 1 minuto depois que um avião atingiu a Torre Norte, Morgan Stanley começou o processo de saída organizada de seus 2.700 funcionários do prédio que se salvaram. Apesar do terrível acidente, no dia 12 de setembro, a maioria dos funcionários do Morgan Stanley já estava dando continuidade a seus projetos e negócios, transmitindo a confiabilidade e a resiliência estratégica necessárias que os clientes e funcionários esperavam. Gary Hamel afirma que, à medida que o conhecimento se expande, todos nós ficamos mais ignorantes minuto a minuto. Se não modificarmos nossas prioridades, não conseguiremos continuar relevantes. Já não basta mais sermos eficazes.
A resiliência estratégica procura criar um sistema de antecipação que detecta sinais de oportunidades, criando um processo de geração de congruência entre o que promete entregar e o que realmente entrega. É um processo integrado de atualização e ajuste do mindset da empresa e sua capacidade de modificar os conhecimentos e competências para obter uma execução e um processo operacional que manifestem exatamente suas intenções estratégicas. Eu resiliente. Eu busco um nível mais refinado e congruente de respostas e ações diante de qualquer tipo de mudança. Eu crio ações consistentes que me fortalecem e me instigam a querer aprender constantemente. Eu aprendo a modificar comportamentos para me ajudar a ser e a estar melhor. Eu resiliente estratégico. Eu estou antenado e conectado para perceber os acontecimentos e os sinais de mudança. Eu tenho um projeto estratégico, um propósito claro para que, mesmo com as alterações de cenários, possa decidir e agir coerentemente com os meus objetivos. Eu crio ações e competências baseadas em alavancagem, não apenas em esforço. A importância de antecipar-se às mudanças. A resiliência estratégica torna-se um conceito altamente atrativo no mundo organizacional, que precisa urgentemente se antecipar às mudanças, mudar e entregar competências relevantes para a geração de soluções que os clientes irão querer e precisar no futuro. Anos atrás, quem pensaria em levar o seu computador a tiracolo? Pois hoje, isso é realidade, haja visto o sucesso dos notebooks. Para muitos consultores e profissionais que trabalham com informação e conhecimento, seus notebooks são mais valiosos que seus carros. Se analisarmos o valor intangível de um notebook, baseados no conhecimento que ele carrega, veremos que pode valer até mais que uma casa. Outro exemplo disso é a dependência emocional que temos da tecnologia. Almoçamos com o celular, vamos a encontros informais com ele, tomamos café com o notebook, pois agora existe um Wi-Fi na cafeteria. Lembre-se, no ano 2000, muitos de nós não tínhamos nada disso. Contávamos com o famoso fax e olhe lá. Gustavo, um consultor amigo meu, foi ministrar um seminário no sul do Brasil em uma grande empresa de artigos eletrônicos. Chegou de São Paulo e foi direto para o local do evento. Lá instalou o notebook no Data Show, preparando a sala na qual todos os gerentes tinham acabado de assistir a uma apresentação de resultados. Tudo certo? Vamos almoçar? Feche a sala, por favor, disse ele a um gerente que vinha logo atrás. O evento começa às 13h. Na volta do almoço, a surpresa. Seu notebook não estava na sala. Fora roubado 10 minutos antes de começar a apresentação. E fora levado, sabe Deus por quem. Gustavo pensou no seminário que aconteceria em 5 minutos e nas demais palestras que precisaria dar durante a semana. Sentiu aquele frio na barriga, seguido de uma mistura de ansiedade e tristeza, que vem poucos segundos antes da famosa exclamação e pergunta: isso não está acontecendo. Por que comigo? Nesse caso, Gustavo teve pouco mais de 1 minuto para ficar chateado. Arrancou da mala um pendrive que continha a apresentação e conseguiu rapidamente outro notebook para iniciar os trabalhos. À noite, quando voltou a São Paulo, teve de gastar 2 horas para atualizar em outro notebook reservado para situações de emergência as apresentações que faria durante a semana. Gustavo agiu de maneira resiliente naquele momento. Quando Gustavo me contou essa história, saí perguntando a outros consultores e profissionais amigos meus que carregam a vida no notebook se possuíam outro tipo de reserva para situações de extrema emergência. De 58 profissionais que entrevistei, apenas 6 tinham esse cuidado. Outros 22, com um sorriso no rosto, confessaram que backup era fundamental, mas se esqueciam de fazê-lo regularmente.
O mestre arqueiro acerta o alvo antes de lançar a flecha. Para muitos, ter o notebook roubado seria um terrível acidente, pela perda da informação, das informações importantes e sigilosas, pelo tempo enorme e valioso resgatando informações, além de inúmeras explicações por retardar ou adiar seus outros trabalhos. Para o resiliente, estar preparado e antecipar acontecimentos é mais uma das estratégias para alcançar os objetivos e cumprir a missão. Para que a resiliência possa expressar todo o seu potencial como conceito, é preciso que se veja não apenas o seu aspecto de ajustar-se à realidade, o modelo convencional, mas também a competência para promover e direcionar esse ajuste, antecipando movimentos e agindo no timing certo, assimilando a incerteza como regra permanente na corrida pelos negócios. Amplitude de atuação no processo de resiliência. Parte da excelência do processo de resiliência provém da clareza e capacidade para saber em que dimensão atuar, na dimensão da situação em si, na da consequência séria ou nas dimensões das respostas e ou sintomas e como prover uma interferência positiva na relação exigências-recursos. O processo de resiliência assemelha-se ao de Coping, modelo de Folkman e Lazarus, 1980, que divide o enfrentamento da situação em duas características funcionais. Coping focado no problema, atuar diretamente na situação que origina o estresse. Coping focado na emoção, regular o estado emocional que acompanha o estresse. Para Folkman e Lazarus, Coping é um conjunto de esforços cognitivos e comportamentais utilizado pelos indivíduos com o objetivo de lidar com as demandas específicas, internas ou externas, que surgem em situações de estresse e são avaliadas como responsáveis por sobrecarregar ou exceder seus recursos pessoais. O processo de resiliência busca conhecer não apenas a dimensão em que pode atuar, mas também o foco preciso do timing do acontecimento. Situações diferentes exigem abordagens diferentes. Amplitude de atuação do processo de resiliência. É por isso que o desenvolvimento de estruturas mais resilientes não deverá nunca encaminhar-se no sentido do fechamento, mas da abertura ao outro, um dos distintivos essenciais da pessoa, reforçando assim os laços, as relações intra- e interpessoais em plataformas autênticas, verdadeiras, mais justas, em que a liberdade, a responsabilidade, a confiança, o respeito, a solidariedade, a tolerância não sejam apenas palavras vãs. José Tavares. Você pode imaginar a resiliência como uma adaptação ativa. Eu tenho a capacidade de assimilar exigências e características do ambiente e, nesse mesmo processo de assimilação, conseguir modificar-me. Logo em seguida, também posso produzir uma resposta que transformará as características do próprio ambiente. Em resiliência, eu sou transformado e também posso transformar. 1. O gás explodiu. Situação. Queimou a casa inteira. Consequência séria. Mas eu consegui escapar ileso. Administração das minhas respostas e ou sintomas. 2. O gás explodiu. Começou a queimar a cozinha e a sala, mas consegui logo apagar o incêndio. 3. O gás explodiu. A casa inteira está em chamas, mas consegui apagar porque chamei meus amigos e bombeiros que chegaram a tempo para controlar o fogo. Lembrei-me de que deixei o gás aberto e voltei imediatamente para casa para desligá-lo. Há situações nas quais o indivíduo não consegue interferir positivamente na situação nem na consequência séria. Então, sua tarefa principal é conseguir disponibilizar novos recursos para obter mais qualidade de suas respostas diante da situação.
resiliência tipo 1. Se eu tenho de enfrentar 1 hora de trânsito diariamente e se já tentei todos os caminhos alternativos possíveis para escapar do trânsito, o melhor que tenho a fazer é conseguir me manter calmo e sereno dentro do carro. Não adianta nada eu gritar, xingar e me descabelar todo santo dia. Nesse caso, o foco está na gestão das minhas respostas e os sintomas. Ou fico mais calmo, ou escuto uma música agradável, ou troco de horário no trabalho. Há situações nas quais o indivíduo não consegue interferir positivamente na situação, mas tem condições de interferir na consequência séria. Então, sua tarefa principal é conseguir disponibilizar novos recursos para superar tal consequência da melhor forma possível. Resiliência 1, Resiliência 2 e Resiliência 3. Um gerente que faz coaching comigo há bastante tempo vinha se queixando da injustiça e da falta de meritocracia em sua empresa e tinha dúvidas seríssimas sobre a qualidade da avaliação do seu superior. Era um profissional que estava produzindo várias iniciativas e projetos, mas que se sentia tolhido pelo ego do seu chefe. Um dia, chegou à sessão profundamente preocupado e disse: "Fui demitido. Meu superior alegou que nossas ideias não eram convergentes. Não conversou sobre produtividade, performance e geração de valor. Apenas disse que nossas ideias não estavam alinhadas. Fizemos juntos um exercício de alinhamento com o projeto estratégico de carreira dele. Sugeri que não se preocupasse mais com a situação e focasse na consequência. Nesse momento você está desempregado. O que pode fazer a respeito?" Sabia que a qualidade da entrega dele era excepcional, que era um ótimo profissional. A tensão provocada pelo desemprego poderia fazer com que ele aceitasse qualquer proposta. Meu trabalho foi acalmá-lo e orientá-lo para que projetasse nos mínimos detalhes a empresa em que gostaria de trabalhar, aquela em que todas as suas queixas anteriores, injustiça, falta de meritocracia, avaliações sem critérios, consideradas como fatores críticos de sucesso e de incentivo, não existissem. Dependendo da percepção que o indivíduo tem da situação estressora, da sua interpretação e do sentido atribuído a ela, esta pode desencadear sensações de ameaça ou desafio, de oportunidade ou de perigo. Em 10 dias, 7 entrevistas marcadas. Em vez de escolher a primeira empresa ou a que pagasse mais, o gerente conseguiu que o melhor se adequasse aos seus valores e princípios, assim como às suas expectativas de meritocracia e avaliação. O gerente se valeu da consequência séria, o desemprego, para refletir sobre suas intenções estratégicas, direcionando-se ao tipo de empresa desejada e a motivação necessária de que precisava para ser mais produtivo e feliz. Vale ressaltar que esse processo de resiliência deveu-se muito ao alto grau de preparação que o profissional já possuía e à qualidade do trabalho que realizava. Há situações nas quais o indivíduo consegue interferir positivamente na situação, antes ou durante, evitando-a ou modificando-a para, até mesmo, construir sua própria realidade, resiliência tipo 4, a resiliência estratégica. É o momento em que não apenas a situação o transforma, mas em que ele também pode se transformar antes que a situação ocorra, modificando a realidade. Aprendi com base em minha experiência que tudo é dominado pelo mercado. Toda vez que deparamos com obstáculos ou dificuldades, sempre digo a mim mesmo: ouça o mercado, ouça a voz do cliente. Portanto, quando nos sentimos imobilizados, voltamos ao básico, porque fixação de marca e imagem são determinadas pelo cliente, não por nós. Não podemos, de fato, determinar o nada. O cliente faz isso. Essa é a essência. Yoshio Ishikawa, vice-presidente da Toyota. Uma empresa farmacêutica estava esperançosa e motivada, pois tinha produzido um remédio para atuar no combate ao HIV
com excelentes vantagens sobre os medicamentos de seus concorrentes. A campanha foi lançada com toda a confiança possível, mas passados 3 meses, a empresa percebeu que as vendas estavam muito abaixo do esperado. Havia dificuldades em compreender como um remédio de qualidade superior não estava sendo aceito pelos pacientes. Tudo estava confuso e tenso, até que um gerente teve coragem de pesquisar a verdadeira causa do baixo faturamento. Esse gerente saiu do seu mundo teórico e foi descobrir as verdadeiras necessidades sensoriais e emocionais de seus clientes. Descobriu então que trocar de medicamento no caso de um paciente soropositivo não é a mesma coisa que trocar de remédio no caso de uma gripe. É preciso muita confiança para substituir um remédio contra o HIV. O gerente também descobriu algo revelador, que foi posteriormente utilizado na nova campanha. Pacientes soropositivos são muito mais preocupados e interessados nos efeitos colaterais adversos de um novo medicamento do que propriamente na sua suposta superioridade em qualidade. Sair a campo, descobrir o que é valor para o cliente e produzir uma solução e comunicação mais adequada no tempo oportuno representou a possibilidade de analisar e interferir na situação. Resiliência 4. Resiliência estratégica. O processo de resiliência estratégica renovou a tempo a abordagem de marketing, permitindo que se construísse uma comunicação com foco na confiança e na baixa ocorrência de efeitos colaterais sérios. O gerente intensificou a apresentação do medicamento a médicos com forte inclinação a indicar medicamentos mais eficientes e seguros e, ao promover novas mudanças alinhadas às necessidades dos clientes, sua participação de mercado aumentou em 33%. Desde que se descobriu que o processo de resiliência pode interferir positivamente na situação, na consequência desta ou nas respostas e ou sintomas do indivíduo, passou-se a utilizar nesse processo 4 elementos para produzir uma solução eficaz para lidar com a superação. Esses elementos são condutas, características, fatores de promoção e atributos de sustentação. Ampliação do processo de resiliência. Situação: o mundo globalizou-se, o mercado mudou. O cliente está mais exigente, o concorrente é tão ou mais inteligente que eu. Consequência séria: estamos perdendo market share, perdi o emprego, o faturamento diminuiu, a fusão aconteceu, fui promovido, etc. Indivíduo, administração de respostas e sintomas. O que está acontecendo comigo? O que faço a respeito? Em que momento consigo interferir positivamente? Pensamento, sentimento, fisiologia, comportamento. O processo da resiliência. Quem sou eu? O que posso aprender? O que posso ativar? O que posso modificar? O que posso criar? Quem pode me apoiar? Alcance, e aí a gente tem nível de resiliência 1, 2, 3 e 4. Muito bem, por hoje é só e na próxima semana você vai conhecer a parte 2 desse livro. Um grande abraço e até a próxima!